Fala galera, Pablo Rafael aqui na voz. Bem, vamos falar sobre o assunto Gabigol, né? Assunto que deu o que falar na tarde e noite de ontem, da última segunda-feira, dia 12. Bem, e eu pude fazer algumas apurações sobre o caso que eu vou detalhar aqui em relação a tudo que eu sei, tá? Não só em relação ao que aconteceu pós-título, mas também toda a negociação que eu venho detalhando lá nas minhas redes sociais, também no Twitter, lá no Pablo Rafael Rua. A galera que me segue ou não me segue podem ir lá olhar. Desde que começou a surgir um boato que ele assinaria com o Palmeiras, enfim, que ele assinaria com o Corinthians, o assunto sobre aquele vazamento da camisa, enfim, vamos detalhar um pouquinho nesse vídeo tudo o que ocorreu nesses últimos dias, que a bomba explodiu ontem e muito provável um fim está muito próximo entre Gabigol e Flamengo. Bem, muita coisa aconteceu nos últimos meses, né? Eu montei aqui um relatório para eu também não me perder durante as falas, então eu fiz um montado de tudo que aconteceu e eu sei até a tarde de ontem, tá bom? Até o treino de ontem. O que aconteceu depois daí, algumas informações que foram jogadas depois do treino de ontem, que o Flamengo emitiu uma nota. Para ser sincero, eu acho que teve muita jogada política, muita notícia plantada, porque só a nota do Flamengo contra o Gabigol não caiu bem publicamente. Então, eles resolveram apelar um pouquinho mais, tá? Informando, mandando algumas notícias para alguns colegas jornalistas, que eles só repassaram, não tem culpa, sobre detalhes que aconteceu pós o título. Muita coisa é verdade, muita coisa é mentira, muita coisa, até o próprio Felipe Luiz, que eu até publiquei lá nas minhas redes sociais, está servindo como um bode expiatório nesse assunto todo. Mais uma vez, né? Porque como eu relatei ontem, o Felipe Luiz, quando ele foi contratado, naquela semana, o Flamengo tinha sido eliminado da Libertadores. Então só uma demissão do Tite não caiu bem publicamente, não caiu bem ali, não iria cair bem ali entre a torcida nem a mídia. Então eles trouxeram o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tinha acabado de ser campeão pelo Sub-17 e campeão mundial pelo Sub-20. Então, a notícia Felipe Luiz caiu muito bem, né? Ali publicamente, entre torcedores, entre a mídia. E o que eles fizeram? O Felipe Luiz saiu de interino para técnico contratado em horas, com contrato de 1 ano e meio e apresentação. Todo mundo que acompanha o Flamengo sabe que não tem apresentação de técnico interino, né? Todas as vezes que o Flamengo precisou ter interino no comando, nunca teve apresentação. Aí o Marcos Braz disse, não, é que teve um erro meu na hora do comunicado, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Mas de modo geral, vamos lá, assunto Gabigol, né? Eu só sinto pena aí do Felipe Luiz estar envolvido novamente nessa história, porque relataram que ele que foi o responsável por afastar o Gabigol. Não foi bem assim. Se fosse pelo Felipe Luiz, o Gabigol pelo menos teria um fim de carreira ali no Flamengo digno. Isso não significa que o Felipe Luiz iria pedir a renovação de contrato do Gabriel, até porque o planejamento do ano de 2025 só vai ser feito depois do dia 9, depois das eleições. Então ainda não tem exatamente uma lista de dispensa, ainda não tem ainda uma lista de reforços, então ainda essa conversa não ocorreu. Mas vamos lá. Como eu disse, o Gabriel não é santo, tá? O Gabriel tá longe de ser santo, mas eu pude já ler relatos, já pude ler conversas dele com pessoas que eu conheço. Já pude ver também relatos de algumas pessoas que trabalham dentro do clube. Cara, todo mundo fala a mesma coisa. O Gabriel, ele gosta muito do Flamengo. O Gabriel, ele ama o Flamengo. O Flamengo, ele não tem problema com o Flamengo. Ele tem problema com pessoas que trabalham no Flamengo. Com a diretoria. Né? E essa relação com a diretoria foi ficando cada vez mais desgastada. Tá bom? Desde a chegada do Tite, o Flamengo ele tinha uma conversa alinhada com o Gabigol, né? Ali, Braz, Landim, Spindle, que o Gabigol teria mais 5 anos de contrato com aumento. O Gabriel gostou da proposta, não pensou em 2 vezes, o Gabriel iria ficar com o Flamengo. Mas após a chegada do Tite ali e algumas outras situações, o Flamengo repensou. Falou, não, Gabriel, 5 anos não dá, tem que ser 1 ano. O Gabriel, claro que já ficou chateado com essa informação. E a parada do doping, né, que ele foi pego no doping, fez malcriação ali, foi um dos motivos também que a diretoria resolveu recuar e oferecer somente, e mesmo manter somente 1 ano. O Gabriel já não fez um ano de 2023 bem, isso aí todo mundo concorda. De fato, o Gabriel foi mal em 2023, apesar de 2022 ter entregado
o título ali da Libertadores, ter entregado o título ali da Copa do Brasil, jogando bem, jogando como até quase um segundo atacante ali, fazendo um papel de criação. Então, em 2023 ele não fez bem esse papel, e 2024 também, no início de 2024 também não, né? E ainda teve o lance do doping que fez a diretoria recuar. A partir dali a situação já ficou estremecida, tá? Quando o Tite chegou, houve uma conversa, primeira pauta, né? O Tite. Quando o Tite chegou, teve uma conversa ali, light, entre o Gabriel e o Tite, né? Tentando alinhar, sabendo que os dois tinham divergências, né? Mas foi aquela conversa amistosa e que não evoluiu muito. Os dois nunca foram amigos. Foi noticiado um dia desse que teve uma conversa acalorada ali, uma discussão, né, entre o Tite e o Gabriel. Cara, e eu também, até as últimas informações que eu tinha, e essa informação saiu também ontem, até as últimas informações que eu tinha, os dois não se falavam como amigos, mas o Gabriel sempre respeitou a escolha do Pedro, porque o Pedro, ele tem uma boa relação com o Pedro, tá? Sim, não como amigos, mas tem uma boa relação, tanto que se você pegar a imagem dos bastidores, o Gabriel tá sempre apoiando o Pedro, gols do Pedro, o Gabriel ia abraçar ele mesmo sem jogar. Mas ele não concordava com o Carlinhos. Não é porque o Carlinhos é ruim, que ele é bom, não. Ele não concordava que as escolhas do Carlinhos eram sempre táticas, no argumento do Tite, e que também a escolha do Carlinhos era sempre quando o Gabriel não podia jogar. Então o Pedro era poupado justamente quando o Gabriel não poderia poupar, não poderia jogar. Então eu já li conversas ali do Gabriel falando, pô, agora ele vai poupar o Tite, agora que eu não posso jogar, agora que ele vai poupar o Carlinhos, agora que eu não posso jogar. Então ele achava irônico, né, o jeito que ele era tratado pelo Tite. Porém, nunca vi relatos de discussão entre os dois, tá? Do Gabriel xingando ou do Tite humilhando o Gabriel, tá? Pelo contrário, até em alguns momentos o Tite foi na casa do Gabriel para poder conversar com o Gabriel, para poder conversar, tentar, enfim, pedir o apoio do jogador e tudo mais. Algo, como eu disse, nunca foi uma relação que deu certo e nem vai dar. Enfim, a história Gabriel e Tite nunca vai dar certo. A diretoria, segunda pauta, o Gabriel sempre teve pouca interação com o Landim, sempre foi mais com o Braz e Spindel, né? Eles lidaram com toda essa situação, lidaram com todas as conversas. Então hoje a irritação maior do Gabriel é contra o Braz e é contra o Spindel, e ele tem uma visão mais ou menos que o Landim é um cara pouco ativo dentro do clube, vamos dizer assim, não exatamente essa palavra, mas com pouco pulso firme, né? Então, enfim, de modo geral, ele não gosta do Braz e do Spindel, tem essa discussão, tem esse debate, então o maior problema é isso. Pode ser que o BAP chegue e renove com o Gabriel? Sim. Mas até onde eu pude apurar, também o BAP não tem muito amor pelo Gabriel, né? O BAP ele não quer jogador problema na gestão dele. E o Gabriel ele é visto como esse jogador problema. Então não faz muito sentido eu falar que o Gabriel ficaria se o BAP ganhasse. Se o Maurício ganhar, talvez. Mas eu acho que o Maurício não ganha. Acho que o Maurício é o terceiro aí nessa disputa eleitoral. Então eu acho muito difícil essa renovação com qualquer diretoria acontecer, tá bom? Sobre o assunto do Palmeiras, muitos palmeirenses me mandaram mensagem na época, falaram, não, ele já assinou pré-contrato com o Palmeiras, ele já fez exames e tudo mais. Galera, ele não fez exame. Ele não fez exame porque lá em junho eu não queria conversar com nenhum outro clube até se resolvesse com o Flamengo, até ver que não iria dar mais para ficar no Flamengo. O que aconteceu, e agora eu vou chegar na outra pauta, que é o Cruzeiro. Atualmente o Cruzeiro é o time mais próximo de contratar o Gabriel por 4 motivos, tá? Aí são esses motivos: garantia de titularidade. O presidente Pedrinho do Cruzeiro ama o Gabriel. Diniz também gosta do Gabriel, por incrível que pareça. Promessa de um elenco competitivo do Cruzeiro em 2025, né? Uma possível disputa de Libertadores, aí se ganhar a Sul-Americana. A boa relação entre Flamengo e Cruzeiro, o que iria manter sua imagem bem estabelecida ali de idolatria na torcida do Flamengo. E o que não aconteceria se fosse o Palmeiras ou o Corinthians, né? E um outro motivo que é a seleção brasileira. Pode parecer loucura para muita gente, mas o maior sonho do Gabriel hoje é a seleção brasileira. Falaram, se chegar uma proposta da Arábia,
Ele não vai para a Arábia, não é por dinheiro, tá? Claro que tem dinheiro envolvido, mas não é somente por dinheiro. Ele quer disputar a Copa do Mundo de 2026. Isso daí ele deixou claro em algumas mensagens que eu li. Ele acha muito injusto não ter disputado de 2022. Não é que ele achou injusto o Pedro convocado, ele achou que os dois iriam ser convocados pela campanha que eles fizeram naquele ano. Isso abalou muito ele. Então ele quer de qualquer jeito jogar a Copa do Mundo de 2026. Então esse contrato de 1 ano que a diretoria ofereceu para ele não era seguro, não era confortável para ele. Então, contrato de 5 anos, de 4 anos, ele vai se sentir mais confortável para poder desempenhar um futebol e ter pelo menos sequência, algo que ele não estava tendo no Flamengo. Então lá em junho, o Flamengo tem essa proposta na mesa de 1 ano, desde fevereiro, se eu não me engano, enfim. E o Flamengo nunca mudou, e ele, não, 1 ano eu não vou assinar. Até porque, o técnico era o Tite, ele sabia que não ia ter sequência com o Tite se ele ficasse só mais 1 ano. Tá? Ele sabia que o Tite poderia cair, mas dentro de 1 ano, muita coisa poderia acontecer. Então ele não iria aceitar, e essa proposta nunca foi mexida. E ele tem esse sonho de ir para a seleção brasileira. Então o Cruzeiro é o caminho mais viável hoje. Tá? Não chegou proposta do Grupo City, igual algumas pessoas relataram, do Bahia. Não. Teve interesse do Palmeiras, teve interesse do Corinthians, tem interesse do Santos, mas não tem essa proposta do Grupo City. Tem hoje na mesa dele uma proposta de 1 ano do Flamengo, uma proposta de 5 anos do Cruzeiro e uma proposta ainda não revelada do Santos. O trunfo do Santos é um time competitivo, porém ele praticamente o dono do time. Na próxima temporada, camisa 10, enfim, isso se o Neymar não fosse, né? Mas ainda o Neymar é um sonho bem distante. Vamos lá, falar agora para finalizar aqui o vídeo, para não ficar muito grande, a treta após o título. Eu não vou me alongar muito nesse tópico, porque eu já dei minhas opiniões e observações em relação a isso. O que aconteceu? Quando aconteceu o intervalo, o Gabriel foi avisado que ele seria substituído pelo auxiliar do Felipe Luiz ali no intervalo. E o Gabriel olhou ali com um pouco de distância do Felipe Luiz e falou: já vai me tirar, Felipe? Porra, sempre sobra pra mim. Mas isso não se prolongou. O Felipe Luiz não estendeu a conversa, enfim, tanto que depois do título teve ali o abraço dos dois, o Gabriel confraternizou com a galera dentro do gramado, isso daí tem imagens que vocês podem ver. Ele abraçou, recebeu o carinho do Felipe Luiz elogiou ele nas entrevistas pós-jogo, como que ele cresceu. E após o jogo de ontem, e após o treino de ontem, onde que o Gabriel treinou como titular, ele foi chamado pela diretoria e foi surpreendido com a informação que ele estaria suspenso. Então isso foi, por isso que eu te falei, por isso que eu avisei a vocês, né? Muita coisa que aconteceu depois disso, né? Depois da nota do Flamengo, muita coisa foi notícia plantada, porque estava normal. Aí falaram, o Felipe Luiz afastou ele. Então, por que ele treinaria como titular? Porque ele receberia elogio. Não foi o Felipe Luiz que deu o aval para banir ele, assim como não foi o Tite que deu o aval para tirar a camisa 10 dele. Quem resolve tudo ali é a diretoria. Tá? E o Felipe Luiz, apesar de todo o respeito e carinho que ele tem pela nação, ainda não tem o poder ainda forte, igual o Jorge Jesus chegou aqui, para poder bater de frente com a diretoria sobre o que ele quer. O Felipe Luiz ainda está construindo a história dele como treinador do Flamengo. Então aconteceu isso depois do treino de ontem. Tá? Sobre o lance do Guardiola, né, onde que eu apurei, teve de fato sim, isso foi durante os treinamentos, né, que o Gabriel, o Felipe Luiz mexia peças, treinou 3 zagueiros, vem treinando 3 zagueiros, e o Gabriel ali, numa forma de brincadeira e até irônica, falou: tá começando a se achar o Guardiola. Falou assim, o que incomodou algumas pessoas. O que não incomodou o Felipe Luiz, porque sabe, os dois se tratam assim, né? Porém, o Felipe Luiz sempre pediu mais respeito de todos os jogadores por ele, não só do Gabriel, né? Tanto que tem um vídeo dele falando com o Gerson, né? O Gerson meio que falando alguma coisa que iria pedir pro time sair de campo. Ele fala: não, vai ficar, porra, eu tô mandando ficar. É o fim da era do Gabigol no Flamengo? Último tópico. Cara, como eu disse, o Gabriel ama o Flamengo. Mas muito difícil ele ficar, na minha opinião. Tá? Por tudo que eu apurei, muito difícil ele ter um segmento aqui dentro. Ele vai
sim, para o setor norte, vai fazer a festa dele, mas apesar de tudo, se ele não for ficar ou não, ele merece uma despedida. Assim como o Everton Ribeiro merecia também. Loucura, um ídolo desse tamanho, dele, do Bruno Henrique, do Gerson, né? Não ter uma despedida digna, assim como o Diego Ribas e Felipe Luiz tiveram. E o Rodrigo Caio também. Então ele merece essa despedida, merece esse carinho. Como eu falei, ele não é santo, entendo quem não gosta, mas é a personalidade. E ele tem uma conexão especial com a torcida e ele sabe disso. Se alguém chegasse com um pouquinho mais de carinho, o Gabriel ele precisa muito desse carinho, porque é um jogador, infelizmente, que é assim, o Mbappé aí da vida, dependendo de quem fosse eleito o vice-presidente de futebol, chegasse um pouquinho mais de carinho, pô, Gabriel, vamos conversar. Te dou aqui uma proposta de 3 anos, que o aumento foi prometido, para você ficar com a gente aí por mais 3 anos, top? Eu acho que o Gabriel toparia, mas eu acho muito difícil isso acontecer. De modo geral, é isso, galera. Queria saber a opinião de vocês também. Eu não sou dono da verdade, é claro que vou errar, assim como alguns colegas vão errar, mas eu não vou ser marionete nem manipulado por algumas notícias. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!